Ricardo pegou emprestado um montante com a agiota. Não façam isso, hein? E se comprometeu a pagar com uma taxa de juros simples de 10% ao mês. Ficou combinado que a dívida seria paga em duas parcelas, sendo a primeira de 2.520 daqui a 4 meses e a segunda de 3.840 daqui a 6 meses. Se Ricardo decidisse pagar a dívida em duas parcelas iguais, nos mesmos prazos aí, né, de 4 e 6 meses, a diferença entre os totais, né, os totais pagos, em cada uma dessas possibilidades de pagamento seria de quanto? Tá? E aí tem as alternativas. Tá? Vamos lá, né? Vamos entender aí um pouco da situação, né? Um cara pegou um dinheiro emprestado e aí ele vai pagar uma parte daqui a 4 meses e a outra parte daqui a 6 meses. E esses valores são diferentes, tá? O que que ele quer? Ele quer pagar a mesma dívida, pagar no mesmo tempo, né, de 4 e 6 meses, só que ele quer a mesma parcela no quarto mês e a mesma parcela no sexto mês, tá? E quer saber a diferença entre o total que ele vai pagar. Então, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai primeiro descobrir de quanto que foi essa dívida dele, né? Então, a gente vai trazer essas parcelas para o dia de hoje. A gente vai descobrir quanto que foi essa dívida dele e depois distribuir essa dívida igualmente entre o quarto e o sexto mês, tá? Vocês vão ver que vai dar para fazer direitinho. Como a gente está em juros simples, tá? Tem muita gente que adora o JCIT, tá? Faz muita conta com JCIT, só decora JCIT, é JCIT para cá, JCIT para lá. O que que eu gosto? Eu gosto da fórmula dos juros simples. É claro, né? O JCIT tem lá o seu poder, ela é muito boa, resolve muitos problemas. Mas nesse caso desse problema aqui, eu vou trabalhar com a fórmula dos juros simples, aquela parecida com a de juros compostos, tá? Que é igual ao capital inicial vezes 1 mais I, bem parecida, né? Mas o que que vai mudar dos juros compostos? Os juros compostos é elevado a t, né? Que é elevado ao tempo. Na de juros simples, ela é multiplicada por t, tá? Essa fórmula aqui é o que vai nos ajudar, tá? Então vamos lá. Vamos lá, vamos que vamos, ó. Então a gente tem aqui uma linha do tempo que eu tenho o hoje, que é o dia que ele vai adquirir a dívida dele, tá? Depois de 4 meses, ele vai ter que pagar 2.520 e depois de 6 meses, ele vai ter que pagar 3.840, tá? Deixa eu só botar bonitinho aqui. Certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer esses dois valores para o dia de hoje, tá? Apesar, né? Fica esperto aí, que apesar do dinheiro emprestado ser um valor único, eu posso pensar nesses dois valores como sendo de capitais diferentes, tá? Esse de 4 meses e esse de 6 meses, como sendo de capitais diferentes. Então, por exemplo, eu vou ter um capital 1, que depois de 4 meses vai chegar no 2.520. Eu vou ter um capital 2, que depois de 6 meses vai chegar no 3.840. E o C1 mais C2 é o valor da minha dívida, tá? Então, C1 mais C2 é igual à minha dívida, tá? E aí, como é que eu faço para descobrir o C1 e o C2? Usando essa fórmula aqui do montante, tá? Então, eu vou fazer duas fórmulas, uma para o montante do 2.520 e outra para o montante do 3.840, tá? Então, para o 2.520, que é o meu montante, o meu capital inicial eu vou chamar ali de C1, certo? Vezes 1 mais I, quem é a taxa? Aqueles 10% que ele disse lá no início, tá? E 10% a gente trabalha com decimal, 0,10 ou 0,1, tá? Vezes o tempo. O meu capital 1, ele vai chegar em 4 meses. Então, meu tempo, 4 meses, tá? Com isso, a gente tem aí qual é o valor do C1, tá? Então, vamos lá, ó, 2.520 igual a C1 vezes... E aqui, ó, 0,10 vezes 4 é 0,4. Mais 1, 1,4, tá? Sem problema. E aí, esse 1,4 vem dividindo. Então, vou ficar com 2.520 sobre 1,4
igual a C1. E aí eu vou ter que fazer essa continha, tá? Essa divisão. Até que não vai ficar ruim não, né? Que aqui deu 1.800. Então, se ele pega aí R$ 1.800 emprestados hoje, ele daqui a 4 meses ele vai pagar 2.520, certo? E agora eu vou fazer a mesma coisa com o 3.840. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Só vou passar isso aqui para o lado de lá, para vocês poderem ver os dados aqui do problema, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ó, 3.840, que é o meu montante, é igual agora o C2, que agora eu estou olhando o C2, que é do outro montante, né? Vezes 1, mais I, quem é o I? É a mesma taxa, 0,10. Vezes o tempo. Só que o tempo aqui agora ele vai correr 6 meses, tá? 6 meses. Então é 6. Mesmíssima coisa, 3.840 igual a C2, 0,10 vezes 6, 0,60, ou só 0,6 com mais 1,6. Tá? E aí esse 1,6 também vem dividindo, igual a C2. E aí temos que fazer essa divisão, tá? Essa divisão também não vai ficar muito feia não. Ó, dá 2.400. Olha aí, ó, 2.400. Então, agora eu já sei qual foi o valor da dívida dele, né? Foi... vou até botar juntinho aqui. Foi o capital que ele pagou ali em 4 meses. Ele pegou 1.800. E o capital que ele pagou em 6 meses foi o 2.400. Então, a dívida dele, real aí, né, de quanto que ele pegou, é de 2.400 mais 1.800, que vai dar 4.200. Tá? Então, a dívida dele foi de 4.200. Só que ele não quer pegar aí essa situação. Ele não quer pagar valores diferentes. Ele quer pagar o mesmo valor. Então, agora eu vou fazer o mesmo pensamento que eu fiz ali na primeira parte, só que agora pegando esses valores e levando para o futuro. Tá? Então, agora é essa a diferença. Então, vou pegar o seguinte, né? Hoje, ele pegou aqui R$ 4.200 e ele vai pagar uma certa quantia. Vou botar aqui M4, que seria o montante depois de 4 meses. E vou pegar aqui o M6, que seria o montante depois de 6 meses. Tá? E o que M4 e M6 tem de especial? São iguais, tá? Isso aqui eu não posso esquecer. Isso é o que vai salvar aí o nosso problema, tá? Então, eu vou fazer a mesma história. Eu vou separar esse 4.200 em 2 capitais. Um que eu vou pagar em 4 meses e o outro que eu vou pagar em 6 meses. Então, eu vou pegar aqui vou botar... Deixa eu só botar um pouquinho mais para baixo. Então, eu vou ter aqui o C4, vou chamar de C4, né? Porque 1 e 2 eu já usei em cima. Então, o C4, que vai andar 4 meses, certo? Que vai virar o meu montante 4. E eu vou ter o capital 6, que depois de 6 meses vai virar o M6. E vou usar a mesma fórmula, tá? Mas aí você vai pensar, pô, professor, mas você vai usar mais 2 incógnitas? Não, porque agora a gente já sabe o valor da dívida. Tá? Se a gente já sabe o valor da dívida, a gente vai fazer o seguinte, ó. O C4 é o que eu quero descobrir, tá? O que eu quero descobrir. E o C6, eu consigo escrever ele em função de C4. Por quê? Porque C4 mais C6 tem que ser igual a 4.200, que é a minha dívida, certo? Então, digamos que aqui, se C4 fosse R$ 1.000, C6 seria 3.200. Que é o 4.200 menos o C4, não é isso? Então, o C4 eu vou deixar como C4, que é o valor que eu vou descobrir, e o C6 eu vou usar isso aqui, ó, 4.200 menos C4. Nota que se eu somar esses dois, eu vou ter o valor de 4.200, tá? E aí eu vou usar aquela fórmula de juros compostos, de juros simples, de novo, ó, essa daqui, ó. Não, deixa eu
selecionar aqui, ó, que vamos usar ela de novo, ó. Só que agora para C4 e C6. E aí eu vou descobrir qual é o valor que ele tem que pagar depois de 4 e 6 meses. Olha só que maravilha. Então vamos lá, ó. Então o M4 vai ser o C4, certo? C4 vezes 1 mais I, que é a taxa que continua sendo 10%, vezes o tempo, que nesse caso aqui também continua sendo 4, tá? Que é a primeira parcela que ele vai pagar depois de 4 meses. Então aqui eu vou ter M4 igual a C4 vezes, aqui 0,10 vezes 4, 0,40, mais 1, 1,40 ou simplesmente 1,4. Consigo fazer mais alguma coisa? No momento não. Vou deixar guardado, tá? Vou fazer a mesma coisa para o M6, ó. M6. Seria o montante, ó, depois de 6 meses. Então ele vai ser, ó, o capital inicial, que seria o C6, que eu vou usar quem? 4.200 menos C4. Então 4.200 menos C4. Isso, ó, vezes o 1 mais I. 1 mais a taxa, que é 0,10, vezes o tempo, que nesse caso aqui foram 6 meses. Então, vezes 6, tá? Então, M6, que é o montante aí depois de 6 meses, vai ser 4.200 menos C4, vezes 1,6. Opa! 1,6, tá? Posso fazer muita coisa aqui? Não. Mas olha só. O que eu tenho aqui de especial que eu falei que ia ser total diferença, né? O M4 tem que ser igual ao M6, né? Que seria o valor das parcelas. Até poderia botar somente P, né? Que aí a gente conseguiria ver mais facilmente que são iguais. Mas se eu botasse aqui P, ó, não tem problema nenhum, ó. P e P, ao invés de montante de 4 meses, de montante de 6 meses. Trocasse aqui por P, problema nenhum, ó. Ó. São iguais mesmo, né? Poderia fazer aqui sem o menor problema. São iguais, o que eu vou fazer? Vou igualar. Olha só que maravilha. E aí eu vou ter exatamente uma equação com uma incógnita. Vou usar aqui, ó, que o P é igual a P, né? Agora, né? Não é M4 e M6, é P e P. P é igual a P. Então eu vou pegar, ó, 1,4 vezes C4, que é esse primeiro aqui. Posso botar um número na frente para ficar mais bonito. E vou igualar com esse aqui, ó. E aqui eu já vou fazer a distributiva, né? Para me adiantar, né? Então, ó, 4.200 vezes 1,6 vai dar 6.720, tá? E o C4 vezes 1,6, menos, né? Menos 1,6 vezes C4, né? Ficou grande aí, né? Mas veio que ficou desse jeito. Deixa eu diminuir um pouco mais para caber na tela. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu só igualei, né? Essa parte aqui é a primeira. E essa segunda parte é a segunda parte já fazendo aqui a distributiva, né? 4.200 vezes 1,6. E 1,6 vezes o menos C4. Tá? E agora a gente vai resolver isso, a gente consegue encontrar o valor do C4. Então, ó, vou passar esse 1,6 para a esquerda. Aí o menos vira mais. 6.720. 1,4 mais 1,6 vai dar 3, né? Então, 3C4 igual a 6.720. E aí, esse 3, ele vem dividindo. Estamos quase acabando, galera. Um minutinho a gente acaba, ó. Dividido por 3. Isso daqui vai dar 2.240. Tá? Esse é o valor do capital 4, né? Que seria aquele primeiro que a gente dividiu, ó. Então, aqui eu dividi 2.240, é isso? 2.240, certo? É o C4, ou seja, é o capital referente a parcela que eu vou pagar depois de 4 meses, certo? Então, isso aqui seria o C4. E o C6? É fácil, né? Agora, né?
C6 seria o 4.200 menos o 2.240, tá? Que vai dar 1.960. Então, esse é o capital que vai passar 4 meses, e esse é o que vai passar 6 meses. Então, agora eu tenho que descobrir qual é esse valor. Como é que eu vou encontrar esse valor? Juros simples, tá? Se a taxa é de 10% ao mês e se passaram 4 meses, se eu descubro quanto que é 10% de 2.240, isso aqui é quanto? É só dar uma casa com a vírgula, né? Que vai dar 224. Então, a cada mês vai aumentar R$ 224. Como foram 4 meses, é só multiplicar 224 por 4. Então, isso aqui vai ser 896. Então, a parcela que ele pagou lá foi de 2.240 mais 896, ou seja, 3.136. Essa é a parcela que ele pagou lá depois de 4 meses. Ah, preciso fazer a mesma conta para o 6? Não, porque as parcelas são iguais, né? Então, aqui depois de 6 meses, ele também pagou R$ 3.136. Ah, professor, mas eu quero confirmar. Não tem problema. Tu vai fazer ali, ó, 10% de 1.960 é 196. Só que aqui eu tenho que multiplicar por 6, né? Porque foram 6 meses. Então, essa multiplicação vai dar 1.176. Se eu somo esse com esse, se eu somo 1.960 com 1.176, vai dar o 3.136, tá? Acabou o problema? Quase. Porque o que eu vou fazer agora? Quanto que ele pagou ao total nessa forma? Tem que somar esses dois. Somando esses dois, vai dar 6.272. Agora acabou, né? Então, nessa parte aqui de parcelas iguais, ele pagou R$ 6.272, tá? Quanto que ele pagou quando ele fez parcelas diferentes? Eu fiz esse cálculo? Não, né? Mas está aqui, né? É só eu pegar 2.520, que foi a primeira parcela, somar com 3.840, ver qual foi, que foi a segunda parcela, e ver quanto é que dá, né? Então, aqui, ele pagou quanto? Essa soma vai dar 6.360. Então, se ele pagou 6.360 no primeiro exemplo, e no segundo ele pagou 6.272, qual foi a diferença entre eles? Aí é só fazer a continha. Então, a diferença que é o 6.360 menos 6.272, isso vai dar quanto? R$ 88, tá? Agora sim, meus queridos, essa aqui é a resposta do problema. A diferença entre pagar parcelas diferentes ou parcelas iguais é de R$ 88. Então, ele teria economizado aí R$ 88 pagando parcelas iguais. E R$ 88 é letra C de Cláudio.